Vou tentar explicar da melhor maneira possível, da forma mais popular possível, no linguajar popular, não teológico, porque é mais difícil de ser entendido. Então eu quero começar com uma introdução para colocar você dentro do ambiente onde vai se desenvolver os sete selos. Tudo isto faz parte do tempo do fim. Só adiantando uma informação, o que está escrito em Apocalipse 6, dos 4 cavaleiros, da multidão, das almas debaixo do trono, cronologicamente, esse período acontece na primeira metade da 70ª semana de Daniel, ou seja, após o arrebatamento da igreja, começa a 70ª semana de Daniel. Após o arrebatamento da igreja, começa a última semana, que está destinada ao fim dos tempos. Uma semana que, segundo as Escrituras, vai durar 7 anos. Então, esses eventos dos 7 selos e as 7 trombetas, acontecem na primeira parte da semana, 1290 dias, se eu não me engano, que vai acontecer esses eventos que eu vou narrar. Mas antes de chegar lá, eu acho que hoje nós não vai conseguir abrir nenhum selo. Nós vamos ficar aqui na introdução para você, quando chegar lá, você entender o ambiente. Porque, de repente, se eu colocar você dentro do selo, o que aconteceu antes? Qual é a preparação? Entendeu? Então, e você pode fazer perguntas relacionadas a isso. Não faça pergunta capciosa para me pegar, porque eu vou saber. Tá certo? Tá entendido, irmão? Amém? Abra a sua Bíblia tudo começa em Mateus. Tudo começa no sermão de Jesus, chamado Sermão Profético, ou Sermão das Dores, ou Sermão do Fim, tem vários títulos. Mateus 24, (24, 3). 24, 3. Diz assim a Escritura: estando ele, Jesus, assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular. Não sei como é que pôde ser isso, porque Jesus vivia rodeado de multidões, e o Monte das Oliveiras não é como hoje, que hoje já tem muitos banquinhos para a gente sentar, para a gente apreciar a vista de Jerusalém, mas naquela época não tinha. E diz o texto que os discípulos se aproximaram dele em particular e lhe pediram: dize-nos, quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Duas coisas distintas. A vinda de Jesus aqui, mencionada pelos discípulos, é a chamada parousia, a volta de Jesus em glória, a volta de Jesus com os santos anjos, com a igreja,
glorificada, julgada, galardoada, santificada, de vestes brancas, de palmas na mão. Não vai dar nenhum glória, irmão. Vai estar lá no Monte das Oliveiras. Desse jeito. Vai descer com Jesus lá no Monte das Oliveiras. Só que a segunda vinda de Jesus é dividida em duas partes. A primeira parte da vinda de Jesus é o arrebatamento para a igreja. Nesse período do arrebatamento, a igreja foi arrebatada, começa a contar o tempo da última semana de Daniel 9, 24, se eu não estou enganado. Começa a contar ali. E começa a se desenrolar esses acontecimentos que nós vamos narrar lá no livro de Apocalipse. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então, que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? A pergunta que eu queria ouvir é essa. Pastor, quando é que começa o fim dos tempos? Faz uma pergunta dessa para mim, irmão. Faz aí. Faz aí. Quando é que começa o fim dos tempos? Faz aí para mim responder. Quando começa o fim dos tempos? Não foi assim com muita convicção, mas já está bom, né? Fim dos tempos. O fim dos tempos, se você pegar nas narrativas de Jesus, nesse mesmo sermão, ele vai dizer assim, apesar do próprio Jesus não saber nem o dia e nem a hora exato da sua segunda vinda, o Espírito Santo o Espírito de Deus revelou ao longo de todas as Escrituras alguns sinais que começariam a acontecer somente quando o tempo do fim se aproximasse. Em nossos dias, absolutamente todos esses sinais estão acontecendo aos nossos olhos. Estamos presenciando, comprovando que a segunda vinda de Jesus está próxima. Então, nós vamos estudar, seguir os sinais mais evidentes. Quando começa o fim dos tempos? O fim dos tempos, ele é caracterizado por 10 sinais. Não tem um dia específico, ou melhor, tem um dia específico e tem um dia de começo e um dia de fim. Tem começo e tem fim, fim dos tempos. Quando é que começa? O fim dos tempos começou em 1948. Alguém sabe a data direitinho? 1948, quando o ministro Oswaldo Aranha, embaixador do Brasil na ONU, deu o voto de Minerva para a fundação do Estado de Israel. A partir daquele dia, começa a contagem do fim dos tempos. 1948. Eu tenho em casa, eu adquiri isso lá em Israel, uma ata da reunião da ONU com todos os votos que foram dados e foi possível a fundação do Estado de Israel. Jesus diz lá, quando essa figueira começar a dar frutos, começar a brotar, sabei que o fim está próximo. Jesus diz, fim a partir da oficialização do Estado de Israel. Começou ali. Só que esse fim dos tempos, ele é caracterizado por 10 sinais que eu não vou comentar, que eu já comentei isso aqui no estudo. Então é a formação do Estado de Israel, o aumento das viagens e o progresso da ciência, segundo Daniel 12:4, o sinal do
engano, isto é, da apostasia. O fim dos tempos é caracterizado por apostasia, e um incrédulo não é um apóstata. Quem não conhece Jesus não pode apostatar da fé. Só apostata da fé quem uma vez recebeu Jesus e por alguma razão o negou, apostatou da fé. É o que nós mais vemos nos nossos dias. O quarto sinal, guerras e rumores de guerras. A imprensa mundial, ela só divulga as guerras, as grandes guerras. Elas não divulgam as guerras civis, elas não divulgam guerras em países pequenos e que fazem parte desse cenário. Nós temos também o sinal do engano. Nós temos o sexto sinal, que é o florescimento no deserto. Já tivemos a oportunidade de mostrar aqui hoje as flores mais caras e mais lindas do mundo não vêm de Olambra, não vêm da Holanda, vêm do deserto do Negev. Você já viu um deserto produzir flores? Foi desenvolvida uma tecnologia de irrigação que propicia este milagre da agricultura. As melhores laranjas do mundo são plantadas no deserto. As melhores uvas estão ali também. O sétimo sinal, o ataque da Rússia e seus aliados a Israel. Oitavo sinal, a reconstrução do templo judeu em Jerusalém, de acordo com Mateus 24 e Daniel 11. Nono sinal, a reconstrução de Babilônia. Possivelmente seja o quarto império mundial, localizado ali na região da Itália. E o décimo sinal, tornados, furacões e alterações do clima da terra. Estes são os sinais que vão acontecer no tempo do fim. São estes sinais. Dentro destes sinais, nós temos no discurso de Jesus, com a igreja ainda na terra, segundo Mateus 24, Lucas 21, segundo Daniel, segundo Ezequiel, diz que haverá guerras, que haverá fome, que haverá pestes. E eu quero falar sobre a fome, as epidemias que antecedem antes da volta de Jesus. Antes. Este sinal do fim dos tempos, eles são profetizados. Ele foi profetizado por Jesus, foi profetizado pelos profetas, para que a gente ficasse atento concernente ao arrebatamento da igreja. Então fala de epidemias que estarão acontecendo. O texto de Mateus 24, 7 e 8 diz: porquanto se levantará nação contra nação, inclua isso a Guerra Fria entre americanos e russos, entre os hemisférios, a guerra entre chineses e japoneses, reino contra reino, e haverá fome. Todas as vezes que você ouvir guerras, que você ouvir reino contra reino,
a consequência natural de uma guerra, a consequência natural de uma guerra é o encarecimento e o desabastecimento dos alimentos. E isso, numa sequência, como se fosse um dominó, vai gerar a fome. As pessoas mal nutridas vão ter as suas defesas baixas. Vai gerar doenças, pestes. E são causas naturais. E Jesus diz: se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Nós não estamos no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, quando for falar dos selos, que é o começo do juízo de Deus, a igreja já subiu faz tempo. Nesse período dos cavaleiros, a igreja já estará com Jesus. E em vários lugares, grandes terremotos, e fomes, e pestilências, e haverá também coisas espantosas, e grandes sinais no céu, segundo Lucas 21:11. Se nós analisarmos Mateus 24, que eu acabei de ler, e Lucas 21, mais cuidadosamente, o Senhor Jesus diz que as grandes guerras serão seguidas de fomes, seguidas de peste, de terremoto em vários lugares. O versículo nos diz que não necessariamente as epidemias, as fomes e os terremotos acontecem por causa da guerra. Pode acontecer individualmente. E eu vou explicar isso agora. Eu estou dizendo tudo isso para a gente chegar lá nos 7 selos. Uma introdução para você entender. A primeira... mas são vários eventos que acontecem sucessivamente e simultaneamente. Uma outra coisa que eu quero que você entenda. A história bíblica, os relatos apocalípticos, escatológicos, porque Apocalipse não foi escrito primeiramente para mim, para você, para nós do século 21. O Apocalipse foi escrito para uma igreja que estava vivendo uma perseguição. A igreja viveu 100 anos de perseguição. E vou já lhe dizer, no reinado de quem eles estavam sendo massacrados. Apocalipse. Está aqui. Quando foi escrito o livro de Apocalipse, a igreja estava sofrendo perseguições, e ela sofreu durante o ano 96 até o ano 180. Essa igreja estava sofrendo e precisava de um consolo, ela precisava de uma palavra, ela precisava de uma palavra profética. E aí João recebeu esta revelação e escreveu para consolar esta igreja. A igreja sofreu perseguição nos reinados dos imperadores Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pio e Marco Aurélio, sob esses 5 reinados. Fora no reinado de Nero, que não está mencionado aqui. Então, o Apocalipse foi escrito para aquelas pessoas. Primeiramente, para aquelas pessoas. Foi endereçada uma carta para aquelas igrejas, para que eles não desanimassem. Então, é o que eu estou dizendo. A história, as revelações escatológicas, tudo que se trata de escatologia, nós temos que entender
de forma cíclica, não linear. Isto é, aconteceu uma vez, não acontece mais. Linear é isso. Vai acontecer um evento aqui, não vai acontecer nunca mais. Não. A história é cíclica. A história bíblica, as profecias bíblicas se repetem. Um exemplo é a igreja, a carta às igrejas, as igrejas da Ásia. Qualquer carta que foi escrita lá para as igrejas da Ásia, elas podem ser aplicadas normalmente às igrejas dos nossos dias. Hoje nós temos um ambiente que nós podemos interpretar as 7 igrejas que estão lá escritas no Apocalipse. Então a profecia bíblica, ela aconteceu no tempo do Império Romano. Muitas dessas coisas que eu acabei de ler e das coisas que eu vou falar, aconteceram no Império Romano, aconteceram na Idade Média, aconteceram na Idade das Trevas, aconteceram na Revolução Industrial, aconteceu no século XIX, aconteceu no século XX e vai acontecer no século XXI. Ela pode se repetir. É isso que eu estou dizendo para você. Então, nós estamos falando aqui sobre... É tanto papel que eu até me perdi aqui. Está aqui. A Primeira Guerra Mundial, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram seguidas pela fome, a população enfrentando fome no período pós-guerra. A Primeira Guerra Mundial foi marcada pela grande epidemia, chamada gripe espanhola, 1918, que dizimou em torno de 300 milhões de pessoas. As pessoas eram acometidas por este vírus da gripe espanhola e em 2, 3 dias já morria. 2, 3 dias já morria. Quem pegava dificilmente escapava. Era um vírus. Aconteceram lá em 1918. 1970, meados de 1970, surge a AIDS, cuja vacina tem sido um desafio aos cientistas até os dias de hoje. Após as guerras mais recentes, mais epidemias têm surgido no cenário mundial. É o caso do Ebola, oriundo do Zaire, na África, que surgiu nos anos 90, matando boa parte da população daquela região e assustando o mundo, porque se esse vírus chega a ser uma pandemia, a coisa ia ficar muito ruim. Muito. Ao mesmo tempo em que a tecnologia aumentou no século XXI, o vírus também tem evoluído, tornando-se cada vez mais fortes e perigosos. Em 2002 e 2003, nós estamos falando do cumprimento das profecias bíblicas do tempo do fim. Esse tempo do fim inclui a igreja na terra. A igreja está presente. Então, nós estamos falando, em 2002, 2003, aparece a SARS, que é um vírus que atacava os brônquios, o pulmão. E, felizmente, aconteceu só na Ásia, mas assustou o globo inteiro. Matou muita gente, muitos chineses em Hong Kong. As autoridades ao redor do mundo, todos entraram em alerta geral, nos aeroportos, nos portos, na tentativa de combater a epidemia. Em 2004, preste atenção aqui na cronologia, a gripe do frango assusta a Ásia. Quem não ouviu falar? O Brasil ganhou muito dinheiro porque tiveram que sacrificar milhões e milhões e milhões e milhões de frangos na Ásia para alimentar aquele povo todo, uma população de aproximadamente 1 bilhão de pessoas. Na China, aproximadamente naquela época, 800 milhões de pessoas. Na Índia, fora as regiões do Oriente Médio. E a gente exportou frango demais. Todo mundo queria criar frango nesse período.
levando as produções agrícolas inteiras a serem sacrificadas, o que corresponde a milhões de frangos em todo o mundo. Essa gripe é altamente transmissível ao ser humano e se propaga muito rapidamente. Pode levar o ser humano à morte. O vírus da gripe do frango se chama H5N1. E ele se desenvolveu porque em cada região ele vai sofrendo mutações. Felizmente, encontraram uma vacina, por isso que todos os anos, num período certo, o governo disponibiliza vacinas para determinados grupos da população, porque esse vírus é aquele lá, que matou muita gente. E hoje nós temos uma vacina. E as pessoas, por falta de conhecimento, eu não sei qual é o outro, como é que eu poderia dizer, não vacina de jeito nenhum. Eu não vou vacinar. Então, é isso aqui. Então, o vírus da gripe do frango se chama H5N1, que é uma mutação do vírus influenza. Que a gripe, a vacina que nós estamos é da gripe influenza. O mesmo que matou milhões no início do século XX, no episódio conhecido como a gripe espanhola. É aquele mesmo vírus que ele vem vindo, se desenvolvendo, e agora, hoje, nós temos aqui uma vacina. Hoje estão se desenvolvendo vacinas por todo o mundo, por todo o planeta, inclusive no Brasil, para o combate a essa mutação do vírus. Curiosamente, a medicina não sabe qual é a origem dos vírus. Suas origens são incertas. Sabe-se que um vírus possui algum gene semelhante ao das bactérias. Vírus e bactérias são formas de vida unicelulares, mas são formas de vida unicelulares. Deus é o autor da vida. Somente Deus tem uma explicação, sabe qual é a origem de tudo isso e qual é o fim de tudo isso. Hoje, nós estamos sofrendo uma pandemia. Há várias nações acusando umas às outras, porque muitos destes vírus está sendo feito experimentos em laboratórios. E hoje o mundo é o mundo capitalista. Quem tem mais é quem manda mais. Essa é o grande problema que nós enfrentamos no mundo. Então, eles estão estudando. Eu, particularmente, já falei isso várias vezes, vou repetir. Eu acredito que até o final do ano nós teremos uma notícia boa sobre uma vacina. Que é certo, Israel já tem praticamente uma vacina, Estados Unidos tem uma vacina, a China tem uma vacina, a União Europeia está desenvolvendo uma vacina, fora os outros países. Então, na pior das hipóteses, eu acredito que até janeiro haverá vacina para esse vírus que está aí. Aí vai acontecer do mesmo jeito que acontece com a gripe. Quem quiser se proteger, tem que vacinar. Todo ano tem que tomar. E cada ano o vírus vai sofrendo mutações, vai se adaptando e vai sofrendo mutações, e eles vão melhorando a vacina, né? Então isso faz parte do tempo do fim. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque assim, quando isso começou, disseram assim, agora é o juízo de Deus sobre a humanidade. Não, irmão, enquanto a igreja de Jesus estiver na terra,
não haverá juízo de Deus sobre os homens, de forma indiscriminada, como vai acontecer com os cavaleiros do Apocalipse. Enquanto a igreja estiver na terra, nós não sofreremos juízo de Deus. Juízo é julgamento específico de Deus, por causa da rejeição que os homens tiveram em relação a Jesus. Então, o texto de Apocalipse, o texto de Mateus, o texto de Daniel, eles são significativos para nós entendermos isso que eu estou dizendo. Se nós formos falar de terremotos, a lista de terremotos é enorme. No século XX até os dias de hoje, início do século XXI, foi registrado em torno de 200 mil terremotos. Todos os anos nós temos noticiários aí da televisão, noticiando que países da África, países da Ásia, da América do Sul, sofreram grandes terremotos com milhares de vidas. Isso faz parte da cronologia do tempo do fim. Porque quando a igreja subir, quando Jesus arrebatar a igreja e nós estivermos na glória com ele, haverá 2 grandes terremotos na terra. 2 grandes terremotos. Que Isaías diz que a terra cambaleará como bêbado. A escala Richter não vai conseguir medir, porque ela vai só até 9. Vai ultrapassar essa escala Richter. E é um terremoto mundial. Hoje os terremotos são localizados. Mas faz parte da cronologia do tempo do fim. E os textos dizem aqui, o número de terremotos tem aumentado assustadoramente nos últimos 20 anos. Nem de 2000 a 2010 aconteceram mais de 200 mil terremotos em toda a faixa da escala Richter, de acordo com que eu já não sei em inglês, coisa dos Estados Unidos lá. Imagine 200 mil terremotos, porque faz parte do tempo do fim, faz parte do cumprimento. Todas as vezes que nós presenciarmos o que nós estamos presenciando, nós devemos nos despertar e dizer: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Nós não sabemos quanto tempo isso vai durar, porque a cada dia que passa, os sinais vão se intensificar para dar cumprimento à palavra de Jesus. E Jesus diz assim: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ora, o fiel que é fiel, se ele está vivendo uma crise após a outra, uma crise após a outra, uma crise após a outra, ele vivendo coisas que ele nunca viveu, como nós estamos vivendo, coisas que nós nunca imaginávamos que iríamos viver, se não houver um alento, se não houver um alívio, como é que vai? Desanima. Quantas pessoas já não desanimaram com essa questão de vem para a igreja, não vem para a igreja, ouve as lives, ouve a live de um, a live de outro. Irmão, é bom, é tudo bom, tranquilo, mas tem que ser aqui, irmão, ó, olho no olho, ó. Tem que ser aqui, olho no olho. Nós estamos no tempo do fim. Estamos vivendo o tempo do fim. O julgamento dos selos. Agora eu vou fazer aqui uma introdução para nós entrarmos no selo. Hoje não vai ser possível, porque eu vou terminar daqui a pouco.
Mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Se você tiver uma pergunta, pode fazer. Apocalipse capítulo 5. Isso aqui é o ato introdutório. Se você já assistiu uma peça de teatro, você vai entender o que essa leitura que nós vamos fazer. Está preparando o cenário para o ato principal. Capítulo 5 de Apocalipse. Vi na mão direita do que está sentado sobre o trono, aquele trono que eu li aqui domingo retrasado. Vi na mão direita. Por que mão direita? Porque direita fala de força, direita fala de poder. Todas as vezes que a gente fala sentado ao lado direito, é o lado da honra, é o lado do poder, é o lado da força. Vi na mão direita daquele que está sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Este livro, os querubins não sabem, os serafins não sabem, os 24 anciãos não sabem, os 4 seres viventes não sabem, os anjos não sabem, os céus não sabem o que está escrito nesse livro. Por que este livro é tão importante? Porque é o livro da história, é o livro do julgamento, é o livro da justiça de Deus. Esse é o livro da justiça de Deus. E só quem cumpriu com a justiça de Deus é que pode abrir este livro. E diz assim, selado com 7 selos, que não é para ninguém abrir. Vi também um anjo forte, que é uma... falar de anjo, que um anjo é forte, é ser redundante. Não existe anjo fraco. Mas aqui é os escritores, eles escrevem numa linguagem hiperbólica, que é para nós podermos entender. Se falar só um anjo, a gente não tem a noção do que é um anjo. Então, quando ele diz anjo forte, é para você entender que é um anjo que tem muito, 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 muito poder. Que bradava com grande voz. Quem é digno? Bradava nos céus. A cena agora acontece nos céus. Quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? Os eventos programados por Deus só se desencadeariam. É isso? Desencadeariam depois que o livro fosse aberto, por quem pudesse abrir este livro. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Não era só abrir, não podia olhar para o livro que estava na mão de Deus. Isso está de acordo com os textos bíblicos. Como é que alguém vai olhar para esse livro, sendo que esse livro está na mão de Deus? E se diante do trono de Deus, entre Deus e o seu trono, existe um mar de vidro, que fala da sua santidade, ninguém pode olhar, ninguém pode se aproximar. Porque os 24 anciãos, os 4 seres viventes, os anjos, ficam depois do mar de vidro, não chega, não se aproxima do trono de Deus, devido à sua santidade. E ninguém podia olhar para ele. Aí João, arrebatado em espírito, aqui não é em carne, em espírito, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro
e os seus 7 selos. Preste atenção aqui. Nesse evento aqui. O texto diz que... Está molhando minhas folhas aqui. O texto diz que João viu o quê? Que o anjo, o ancião falou para ele, quem é que estava vindo? O leão da tribo de Judá. Presta atenção aí, na cena. Como se você estivesse presenciando lá com João essa cena. Alguém diz assim, olha João, não chora porque aí vai vir o leão da tribo de Judá para abrir o livro. Presta atenção na sequência do relato. Aqui, ó. Então, vi no meio do trono... Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro. Quem é que foi anunciado? Um leão. E agora João está vendo o quê? Está vendo um cordeiro. Como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Qual é o simbolismo? Qual é a interpretação disso? Olhando para o leão, ele é um cordeiro. Por que leão? Leão representa poder. Por que cordeiro? Cordeiro representa o sacrifício e o sofrimento. Por que 7 olhos? Porque é o conhecimento completo de Deus, a onisciência de Deus. Por que 7 chifres? Porque o chifre representa todo o poder para vencer. Ninguém tem mais esse poder, somente o Cordeiro. Ninguém tem 7 olhos, só o Cordeiro. Isso aqui é simbólico, para que nós pudéssemos entender a figura do Cordeiro. Onde eu parei? E veio, e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas de ouro que são cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno é o Cordeiro de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o fizeste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Tem mais. Então olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, e o número dele era 100 milhões de anjos, 100 milhões de anjos, a metade da população do Brasil. Eu acredito que o número de anjos ele é incontável. Proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor. Então ouvi a toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e todas as coisas que nele há, dizerem: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. E os 4 seres viventes diziam: amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Agora, a história tem que continuar. Raciocine comigo.
A igreja vai ser arrebatada. Ela vai ficar durante 7 anos nas bodas. Após o final de 7 anos, ela vai descer com Jesus junto ao Monte das Oliveiras. Simultaneamente, para que isso pudesse acontecer e os eventos futuros pudessem ser cumpridos, para que as coisas que estão neste livro, que o Cordeiro tomou da mão de quem estava sentado no trono, para que isso pudesse acontecer, só o Cordeiro tinha poder de dar continuidade ao desenvolvimento, ao final da história. Aqui, cronologicamente, faltam 7 anos para chegar ao milênio. Esses 7 anos vão ser divididos em 2 etapas. Os primeiros 3 anos e meio de paz, que é onde nós vamos retratar o primeiro cavaleiro, que eu não quero falar hoje, e depois os últimos 3 anos e meio, que é onde vai acontecer as taças e as trombetas da ira de Deus sobre a humanidade. Aí quem escapar dos selos, quem escapar das taças, quem escapar das trombetas, aí pode ser que entra no milênio sem um olho, sem uma perna, sem um braço, eu não sei. Pode ser que entra órfão, não sei. Mas eu acho que nós não devíamos esperar isso, não. Nós devíamos se preparar para subir com Jesus hoje. Para subir com Jesus agora. Não espere este tempo. É um tempo de angústia e de sofrimento. Eu vou parar aqui. Na semana que vem, nós vamos continuar falando dos selos. Do primeiro selo, que significa, do segundo selo, do cavalo branco, do cavalo vermelho, do cavalo amarelo e do cavalo preto, e das almas que estão debaixo do altar, e dos 144 mil. O que é que significam estes selos? Qual é a importância deles? Qual é a importância de nós sabermos o que eles significam? E nós precisamos saber. Mas hoje não vai ser mais possível de falar, porque eu já ultrapassei demais o horário. Os irmãos estão entendendo? Está muito confuso? Se vocês quiserem perguntar, vocês podem levantar a mão e perguntar, que eu paro de falar e vou responder a sua pergunta se eu souber. Então, para a semana que vem, já fizemos a introdução. Para a semana que vem vamos falar sobre os 7 selos. Amém, irmão?